Sejam bem-vindos ao nosso podcast Bem-aventurados. Estamos de volta com mais um Ruminando a Palavra Profética. Olá, bem-aventurado, Jesus é o Senhor. Hoje vamos continuar sobre o título Há um Espírito no Homem. Estamos no capítulo 3, Cuidar da Consciência, do livro do nosso irmão Ezra Mar. Você está preparado para o fim? Uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos traz, que nos faz ficar alertas, é uma palavra urgente, realmente nos preparando para o fim, porque essa é a característica, nossa característica, somos os dos últimos dias, né? Somos os obreiros da tardinha. Senhor Jesus, no episódio anterior nós vimos sobre a alma, suas três partes, alma, mente, emoção, vontade. Vimos sobre o espírito, as três partes, as primeiras três partes, que é a consciência, comunhão, e hoje vamos ver sobre intuição. Senhor Jesus, ela é experimentada por poucos, pois só entra em cena quando nossa comunhão com Deus está muito forte e constante. Podemos dizer que ela é o sexto sentido. Trata-se de uma conexão com Deus, como se fosse uma linha direta, a qual Ele pode mandar seus recados para nós. É algo maravilhoso, é algo inexplicável e algo muitas vezes sem lógica. Aqueles que buscam a comunhão com Deus constante, sem barreiras, têm essa conexão e Deus está sempre revelando, falando sua vontade de uma forma sobrenatural. O irmão Ezra fala de um tio-avô dele, era rico, morava na China. Na época que os comunistas invadiram a China, ele fez um plano de viajar para Taiwan, depois levar a família. E no aeroporto uma mulher fazendo escândalo porque queria o lugar dele. Mas ele não cedeu porque era direito dele. Mas enquanto ele fazia o check-in, ele sentiu uma sensação no seu interior que dizia: abra mão desse lugar, não se apegue a esse assento, não tome esse voo. E ele obedeceu. Era algo ilógico, incompreensível e até sobrenatural. Esse tio-avô do irmão Ezra era um homem espiritual e mantinha uma comunhão com Deus. Essa comunhão era forte e íntima. Ao receber aquele sentimento em seu espírito, obedeceu prontamente, abriu mão da viagem. Algumas horas depois, foi noticiado que por causa de uma tempestade, o avião que acabara de decolar caiu no mar e todos que estavam a bordo morreram. Senhor Jesus, a vida do tio-avô do irmão foi poupada porque ele obedeceu a esse sexto sentido em seu espírito. Uma pessoa que tem intimidade com Deus tem esse sexto sentido, esse tipo de sentimento interior. E há inúmeros relatos sobre a intuição. O irmão fala também de outro irmão que numa estrada, sentiu de virar para o lado e virou. Na hora que ele virou, um caminhão surgiu no canto que ele estava antes. Se ele não tivesse obedecido, de pronto tinha batido de frente com aquele caminhão desgovernado. Senhor Jesus, diante dessas
desse sentimento, o que devemos fazer é obedecer de pronto. E isso é algo que está no espírito humano e que podemos experimentar. Podemos desfrutar da comunhão com Deus íntima e constante, dos avisos da nossa consciência e também desse aviso especial que vem diretamente de Deus, a intuição. A intuição também é importante para receber revelação. O irmão comenta sobre o irmão Dong Yulan e testifica que em seu ministério era algo muito intuitivo. Ele lia a Bíblia sempre com um sexto sentido. E de repente ele tinha uma revelação do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas independente de quão maravilhoso seja o Espírito, as funções não são experimentadas se sua porta se sua porta não estiver aberta. Que porta é essa? A consciência. Se a consciência tiver algum problema, nada disso funciona. Atrapalha a comunhão, atrapalha a intuição. A consciência é como se fosse essa porta de entrada para o espírito. Por meio dela, o espírito se conecta com a alma. A comunhão, o espírito se conecta com Deus. Quando tudo isso está bem, nós somos guiados por Deus. Guiados por Deus de uma forma maravilhosa. Esse é o objetivo dos filhos de Deus, que os filhos de Deus são guiados por Deus. Senhor Jesus, mais um motivo para nós valorizarmos nossa comunhão com Deus. O Espírito que o Senhor colocou em nós é algo maravilhoso, podemos viver por Ele, baseado nele. Podemos, às vezes não sabemos nossa situação, nossa condição interior. Muitas vezes estamos vivendo e não sabemos nossa condição espiritual, achamos que é uma enquanto é outra. Mas tem um versículo que diz que quem sabe, o espírito humano é que sabe, que conhece o interior do homem, assim como o Espírito de Deus conhece, perscruta Deus. Então, quando a gente se volta ao nosso espírito, quando a gente exercita o nosso espírito, o que é exercitar o nosso espírito? É tocar sempre em Deus. Quando isso acontece, o nosso espírito revela a nossa condição. Senhor Jesus, então o espírito que Deus colocou em nós é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo muito importante. Vamos tocar bastante em Deus através da comunhão. Vamos tocar em Deus pela oração, pela leitura da palavra, pela oração da palavra, por contemplar o Senhor, por louvar, adorar o Senhor. Senhor Jesus. Fico por aqui. Até o próximo episódio. O próximo episódio vai ser sobre consciência sensível ou cauterizada. Convido você a assinar o nosso podcast. Se procura Bem-aventurados no Spotify, no Castbox, no Anchor, todos esses agregadores, e você assina lá e você ouve onde você estiver. Você pode estar assistindo, ouvindo, né? Esse episódio pelo Facebook ou pelo Instagram, mas o áudio original ele está no podcast. Podcast é uma forma maravilhosa de você ouvir a palavra. Você pode ouvir as mensagens, ouvir estudos. Basta usar um fonezinho quando você for sair, ou em casa usar uma caixinha de som com Bluetooth. Jesus ao Senhor.